vez, muito boa noite a todos. Daremos início ao segundo painel de debates dessa noite do Fórum de Cultura mais Diversidade pela Retomada Cultural RJ, evento que conta com o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Aproveitamos para sinalizar que o Fórum Cultura mais Diversidade na Retomada Cultural RJ segue todos os protocolos de segurança devido à pandemia do Covid-19, com higienização constante do espaço e o uso de máscara por todos os participantes e colaboradores. Para essa última live de hoje, trazemos como tema a contribuição do migrante refugiado no desenvolvimento econômico, em que, utilizando o caráter turístico da cidade da Nação de Búzios como exemplo, buscaremos o diálogo sobre a contribuição dos migrantes e refugiados no mercado de trabalho a partir de suas culturas e experiências. Entre os debatedores estão o Coronel Valério, chefe do Centro de Coordenação da Interiorização da Operação Acolhida, Thomas Weber, vice-presidente da Condetur e presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Armação de Búzios, Diogo Félix, coordenador do projeto da Agência da ONU para Migrações, Angel Weiser, presidente executivo do Búzios Convention e Visitors Bureau. Não esqueça de enviar suas perguntas no chat do YouTube e Facebook informando de qual cidade vocês estão falando. A sua participação é muito importante. E mais uma vez estamos agradecendo aqui a Pousada Águas Claras, que tem nos apoiado, né, nesse evento, né, Zé? Está sendo super importante, de grande relevância aqui para o Fórum. Bom, a todos os convidados, boa noite. Desculpem nosso pequeno atraso, mas para quem nos acompanhou, realmente o primeiro debate, né, foi bastante realmente expressivo. E eu gostaria agora de solicitar o boa noite de cada um dos senhores, começando pelo Coronel Valério. Boa noite, Coronel. Está no mudo. O Coronel está no mudo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. Boa noite, Thomas. Boa noite, Luciana. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, poder trocar algumas ideias interessantes aí. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço o convite. Boa noite, Coronel, também, da Operação Acolhida, nossos amigos que estão aqui para debater hoje. E parabenizar aí o Zé Carlos e toda a equipe pelo evento. Boa noite, Ângelo. E, bom, estamos aqui para conversar entre amigos e somar um pouquinho. Perfeito. Aproveitando, inclusive, a orientação do último palestrante, para as pessoas com problemas problemas com deficiência visual, eu estou de branco, cabelos pretos, ao meu lado está de branco a Lu também, nós estamos aqui como os interlocutores, atrás um backdrop, um backdrop grande mostrando o nosso fórum, né, de cor azulada, um azul, indo um pouco mais para o vinho. E gostaria de iniciar com o Angel Weiser, como presidente executivo do Convention, Búzios Convention and Visitors Bureau. E, claro, como Búzios, dando a boa-vinda a todos os demais, né, apesar que o Thomas também, né, mas começando com o Angel. Ângelo, quando a gente fala de migrantes e refugiados, migrantes é aquele que saiu por sua iniciativa e refugiado é aquele que foi forçado a sair sem a sua iniciativa. E o que é Búzios, oportunidades, e o que é como acolhimento a migrantes e refugiados, para a gente começar a andar. Então, eu sou argentino, né? Eu moro aqui há 25 anos. E eu posso falar do que é Búzios mesmo, como sentindo na pele, né? E é fantástico. Eu acho que é o reflexo do povo brasileiro tudo, não é só Búzios. O que a gente sente um pouco aqui é o que sentiria qualquer migrante em qualquer lugar do Brasil, né? Búzios tem
ter tantas nacionalidades juntas. E isso faz com que o mesmo buciano já esteja mais aberto a outras costumes, a outras integrações, a conhecer, né? E o que falávamos incluso no primeiro dia também aconteceu. A integração das culturas fez com que até o cidadão, a cidadã buciano, a Búzios mesma, ela é diferente dentro do cenário das outras cidades da região. Graças a essa integração de tantas nacionalidades, a mesma cidade vai mudando a cara, né? Vai mudando um pouco. O mesmo buciano vai crescendo, evoluindo, e nós vamos também crescendo, evoluindo. Então, realmente é fantástica a acolhida e a possibilidade de poder se abrir a outras culturas. Que isso é um patrimônio, um tesouro do brasileiro, que eu acho que eu vou resgatar até tudo. Eu não sei se eu vou morrer aqui no Brasil, ou quizás daqui a 10, 15, 20 eu parto para outro lugar. Mas o que eu sempre vou resgatar é a calidez do povo brasileiro para ser outras culturas. E eu não sei se isso existe em outra parte do mundo. Perfeito. Thomas, quando eu aqui, Thomas Weiser, isso é legal, né, Thomas? Boa noite, né? Mais uma nacionalidade. Boa noite, Zé Carlos. O Weiser é o Ângelo. Eu sou Weber. Weber igual o carburador de... O Ângelo é o Weiser. Ah, é verdade, Thomas Weber. Pô, também podia falar para você, né? Guten Nacht. É isso. Eu sou alemão, sou igual como é? O Weber é igual a carburador de Fusca, igual aquela máquina de limpar chão, né? Tem um monte, né? Eu sempre digo que Weber na Alemanha é como Costa, Silva, né? São nomes assim bastante comuns, né? Como aqui no Brasil esses aí, mas lá na Alemanha Weber é bastante comum. Eu estou em Búzios há 40 anos, não sou refugiado, sou um estrangeiro, né? Que inclusive já sou naturalizado há alguns anos aqui no Brasil. E eu vejo assim que os imigrantes eles fizeram uma grande diferença aqui na nossa região, né? Em especial, se você olhar a história de Búzios, né? Lá atrás, né? Aqui foi uma fazenda de bananas, né? Que era de propriedade de um estrangeiro, né? E num passado mais recente, nós tivemos a Brigitte Bardot, que era uma atriz francesa, que passou por Búzios e a vinda dela deu repercussão à nossa cidade, né, que na época era distrito Cabo Frio, e deu a repercussão mundial a Búzios, né? E aí passaram a vir os franceses, passaram a vir italianos, passaram a vir alemães, austríacos, suíços, argentinos. Final dos anos 60, início dos anos 70, veio Ramon Avellaneda, né, que era um argentino, com a esposa, vieram para cá, e aí Búzios passou a ter fama na Argentina, e por ser famoso na Argentina, também, obviamente, no Uruguai, no Paraguai, e aí a nossa fama foi se espalhando. Então, eu acredito que assim os imigrantes não só fizeram um papel importante, como eles trabalharam para a divulgação. E eu vejo com muita felicidade que tem muitos pescadores, né? Eu conheço vários pescadores que casaram com estrangeiros, que foram super felizes, vários locais que hoje moram nos Estados Unidos, moram no Canadá, ou mesmo na Europa. Então, é uma integração assim, muito interessante que ocorreu por aqui. Bacana, bacana. Diogo, vou continuar com o Diogo agora. Diogo, nós estamos aqui na live com o Ângelo, que é o presidente executivo do Convention Bureau, que representa a cadeia, né? Mas, na verdade, ele é a visão dos negócios, né? Como Convention, como Visitors Bureau. Quantos hotéis, rede de hotéis, quantos mais ou menos, Ângelo, nós temos aqui em Búzios? A cadeia hoteleira? Temos uns 700 meios de hospedagens, tá? Como hotéis e pousadas, tá?
E, bom, Convention Bureau assim, é a casa deles, né? Onde eles procuram comercial com Entendi. outros. E, no caso, Thomas, vice-presidente do Contecur, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares Similares da Armação de Búzios. Né? Também é uma cadeia bastante grande, bastante representativa, num local que é destino turístico. Nesse primeiro momento, que pode ser destino de muitas outras construções. Mas você aliás, explica exatamente, eu ia falar que a ONU e a OEM, mas vou deixar por gentileza você se apresentar. Boa noite, Diogo. Boa noite. Eu ia dar esse passo atrás mesmo para explicar, para começo de conversa, quem nós somos, né? Claro. A OIM, ela é a Organização Internacional para Migrações, né? Então, é a agência da ONU líder nesse tema, nesse campo de migrações. Então, estamos falando de uma organização internacional que faz parte do sistema ONU, que está espalhada pelo mundo inteiro, né? São mais de 400 escritórios em mais de 170 países. Inclusive, então, aqui no Brasil, nós estamos presentes e nós somos... A OIM defende que se tenha uma migração que seja segura, ordenada, digna e humana, né? Para que todos se beneficiem, não só as pessoas que estão migrando, mas também as sociedades que acolhem esses migrantes. A OIM ela aposta nos benefícios da migração. Existem diversos estudos já que comprovaram que quando a migração ela é de fato ordenada, segura, digna, ela pode trazer muitos benefícios para essa comunidade acolhida, né? Então, nós trabalhamos, um trabalho muito amplo, que ele está presente desde o norte do Brasil, em Roraima, hoje, com todo esse fluxo tão importante de venezuelanos entrando no país, até, digamos, realmente o sul, até o Rio Grande do Sul estamos presentes, temos uma sede em Brasília, mas estamos espalhados por diversos estados, porque no norte, no momento, nós temos um trabalho muito, digamos, mais da emergência, um trabalho humanitário junto com a Operação Acolhida. Então, o Coronel vai explicar um pouco melhor a operação, mas a gente está trabalhando junto desde 2018, justamente para tentar atender essas pessoas que estão chegando, né? Não agora no momento porque a fronteira está fechada, até os outros estados em que essas pessoas podem ter uma integração econômica mais efetiva, né? Então, nós trabalhamos para que essa população migrante que vive em situação de vulnerabilidade, então não estou falando um migrante aqui, o Ângelo, né, o Weber, que está aqui, que estão há muitos anos aqui vivendo no Brasil, mas uma população que está recém-chegada ao Brasil, que vive numa condição de maior vulnerabilidade, que precisa de um apoio para que tenha a sua integração econômica realmente fortalecida e que possa, assim, recuperar uma autonomia para também andar com as próprias pernas, né? Para conseguir também conquistar tantas coisas como a população migrante naturalmente conquistou nesse país. E acho que Búzios é um exemplo maravilhoso para a gente trazer aqui hoje de tantas realizações, de tantas conquistas que essa população é capaz. Então, o migrante ele é naturalmente um empreendedor. Eu tenho aqui dois exemplos que não me deixam mentir, mas isso acontece no mundo inteiro. E a gente sempre combate muito esse discurso do que não tem nem para o brasileiro, vai ter para o migrante. Mas o migrante chega, empreende, daqui a pouco ele está empregando o brasileiro também. Então, a gente está aqui para falar dessa população que tem muito a contribuir com o país e muito a contribuir também com a cidade de Búzios. Bacana. Coronel, a gente gostaria de conhecer, né, o que é realmente a operação, né, acolhida, e a partir daí, né, a contribuição que o senhor e toda a operação poderia dar, não só apenas para um destino como Búzios, mas, para dizer a verdade, para todo o Brasil, para todo o país, um país que é feito de migrantes e refugiados. Muito bem, então agradeço imensamente aí ao José Carlos Vieira, da Drum Brasil, por ter nos localizado, ter nos feito o convite para participar desse fórum Cultura e Diversidade. Cumprimento mais uma vez os demais companheiros aí que participam aí desse debate, desse fórum.
o Thomas, o Diego e o Ângelo. E então vamos passar aí a falar um pouquinho dessa ilustre desconhecida, o que é a Operação Acolhida, né? Então, a Operação Acolhida, ela teve origem no ano de 2018, ela é uma resposta do Estado brasileiro à crise migratória proporcionada aí a partir da falência estatal da Venezuela. Então, nós tínhamos inicialmente um fluxo muito grande de migrantes econômicos, está aí o Diego, né? É Diego, que pode confirmar para mim, seria o nome técnico inicialmente da migração venezuelana. Evoluiu para uma situação de vários casos de violação de direitos humanos, o que fez com que o Brasil reconhecesse também esses migrantes como refugiados. E em abril de 2018, no momento em que nós já tínhamos presente nessa situação de acolhimento, de tratar do problema dessa migração forçada de venezuelanos para o Brasil, a OIM, Organização Internacional para Migrações, como disse aí o nosso amigo, uma agência da ONU, e também presente o Acnur, o Estado brasileiro resolveu, então, por força de lei, prestar essa resposta na forma de ajuda humanitária e criou a Operação Acolhida. Em 2019, nós tivemos um decreto presidencial que, regulamentando uma lei, eu não vou entrar em detalhes aqui dos números das leis, eu acho que não é o caso, mas que criou o Comitê Federal para Assistência Emergencial. Esse comitê é constituído de 11 ministérios, dentre os quais eu destacaria a presença do Ministério da Defesa, por isso nós estamos aqui, o Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Economia, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério das Relações Exteriores, Justiça, Casa Civil. A Casa Civil preside este comitê. Este comitê, digamos assim, é um órgão no nível político, que deu origem a 4 subcomitês, que são os que permeiam e expedem as diretrizes para o funcionamento da Operação Acolhida. Um subcomitê de identificação, triagem e ordenamento da fronteira, um subcomitê de saúde, o subcomitê de acolhimento e o subcomitê de interiorização, que eu vou chegar lá para falar finalmente daqui onde eu estou trabalhando, que é o CCI. A Operação Acolhida ela foi estruturada de uma forma a atender a esse fluxo, organizar esse fluxo de imigrantes com base em 3 tarefas. Uma primeira tarefa chamada Ordenamento da Fronteira, realizada em Pacaraima, onde, digamos assim, nós estamos presentes, o Ministério da Defesa, por intermédio do Exército, está presente, mas o ator principal, digamos assim, é a Polícia Federal, com a regularização migratória do migrante que está entrando no país. Uma outra tarefa que é o abrigamento, e uma terceira tarefa que é a que veio como uma solução para o superpovoamento, o povoamento desordenado que estava acontecendo, particularmente na cidade de Boa Vista, mas no estado de Roraima como um todo, que é a interiorização, a estratégia da interiorização. Então, nós somos, eu sou o Coronel Valério, como já foi apresentado, eu sou lotado no Ministério da Defesa e estou aqui por um período de 4 a 5 meses, no qual estou dando a minha parcela de contribuição, chefiando esse centro de coordenação da interiorização. Qual é a nossa principal missão? É viabilizar a interiorização desses migrantes que estão não apenas abrigados, tá? Abrigos que são mantidos aí pelas nossas agências da ONU e organizações parceiras, como também aqueles que estão pela cidade, em casas alugadas, em situações, às vezes, assim, 2, 3 famílias se reúnem para morar no mesmo lugar. É importante destacar que essa operação ela é uma operação interagências, na medida em que outras agências dos poderes públicos do Brasil participam, e é uma operação, eu diria, multidisciplinar. Nós temos na Operação Acolhida, para que os senhores tenham noção, entre agências da ONU, que são 5 presentes na operação, a OIM, o Acnur, a UNFPA, a Unicef e a ONU Mulheres. Então, 5 agências da ONU.
Além delas, nós temos algumas organizações não governamentais muito fortes no país, como, por exemplo, a AVSE, e a Visão Mundial, né? World Vision, e temos muitas entidades parceiras, que nós chamamos de parceiras implementadoras dessa estratégia da interiorização, oriundas da sociedade civil. Até centros espíritas, igrejas participam deste processo de interiorização. Então, dito isso, falar um pouquinho das modalidades, né? O que nós promovemos com os venezuelanos? O nosso objetivo principal é promover a interiorização com integração socioeconômica, ou seja, a gente proporcionar o deslocamento do migrante, que nós chamamos de beneficiário, e sua família, mas existem também deslocamentos isolados, para o interior do Brasil, onde ele possa iniciar uma vida nova. Né? Basicamente, a premissa é essa. Trabalhamos com com 4 modalidades de interiorização. Uma modalidade que nós chamamos de institucional, aquela em que a agência, a ONG, a entidade da sociedade civil, ela participando junto com a Operação Acolhida, né, lançando no sistema que foi criado para controle desse acolhimento ao migrante venezuelano pelo governo federal, chamado Sistema Acolhedor, abrindo um processo de interiorização nesse sistema, tá? Essa entidade, que é parceira da operação, eu insisto, ela monta um processo de interiorização e o CCI viabiliza a logística dessa interiorização. Nós vamos fazer essa família chegar na cidade onde haverá um receptor ou uma empresa que vai recebê-la, tá? Através de voo, aeronave fretada, passagens adquiridas pela OIM, passagens adquiridas pela Força Tarefa Logística Humanitária, Operação Acolhida, o contingente militar que está aqui, e etc. Então, essa é uma modalidade de interiorização, a modalidade institucional. A instituição parceira proporciona uma interiorização para uma outra instituição que vai receber e vai encaminhar essa família num período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, proporcionar essa integração. Uma outra modalidade, que são muito parecidas as duas, é a de reunificação familiar e reunião social. Então, aquele migrante refugiado que já está no interior do país, como a gente diz no termo popular, com a vida ganha, está em condições ele trabalha, ele já tem uma residência fixa, ele tem condições de receber um outro irmão venezuelano, nós proporcionamos, através da logística de interiorização e todo um processo de verificação documental de quem vai ser o receptor, os documentos do migrante, a interiorização para a casa, né, de um parente, a reunificação familiar, ou de um amigo, a reunião social. E por último, eu deixei por último, não por ser menos importante, porque na verdade é a cereja do bolo, nós trabalhamos com a modalidade de vaga de emprego sinalizada. Essa é a mais interessante porque ela assegura o maior nível de proteção, né, a esses beneficiários que chegam aqui no Brasil em extrema situação de vulnerabilidade. Então, a gente interioriza para alguém que vai oferecer emprego, que vai, de acordo com a legislação brasileira, no mínimo manter aquele beneficiário, aquele imigrante refugiado venezuelano, empregado por pelo menos 3 meses, né, que determina a lei. E a gente proporciona, por intermédio das agências e das demais organizações parceiras, uma estrutura para que o interiorizando possa iniciar a vida no interior do Brasil, com uma assistência financeira inicial, com o aluguel de uma casa por um determinado tempo. Então, a OIM e a ONU são especialistas, inclusive, nesse assunto, não que outras agências também não o façam em parceria conosco. Então, acho que em linhas gerais eu consegui aí, espero ter conseguido explicar como funciona a Operação Acolhida. Tem muito mais coisas, a Operação Acolhida é um mundo, tá? Mas o meu foco era na estratégia da interiorização. E para falar um pouco da diversidade, talvez até fazer um link com os painéis anteriores, né? Nós temos
alguns parceiros implementadores da nossa operação que trabalham com PCDs. Então, é um case de sucesso. Um exemplo que eu vou citar é a Pastoral Universitária, é uma ONG daqui de Boa Vista, Roraima, ligada à Fraternidade Sem Fronteiras, e que já proporcionou aí só nesse ano de 2020 e 2021, que eu tenho dados aqui, interiorização, vários grupos de pessoas interiorizadas, pessoas surdas, cadeirantes, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiências física, intelectual ou mental diversa, e com vaga de emprego sinalizada. Gente que foi para trabalhar de cabeleireiro, em fabricação de roupa, em oficina mecânica, restaurante, frigorífico, supermercado, eletricista, diarista, tá? Então, eu queria deixar esse recado para vender o peixe, como a gente diz, né, no ditado popular, de que o venezuelano ele chega aqui e tudo que ele quer é iniciar uma vida nova. E ele não se conforma com essa situação de abrigamento, ele quer trabalhar. O mercado de trabalho local ele é bem restrito. Ele está, eu tenho assim, nós temos aqui a percepção de que ele já absorveu a mão de obra venezuelana que podia absorver, e por isso mesmo hoje a gente trabalha aí no sentido de incrementar essa estratégia da interiorização, e eu me coloco desde já à disposição. O José Carlos tem meu contato, eu vou passar para o José Carlos o e-mail institucional e o e-mail da nossa equipe de vaga de emprego sinalizada, que trabalha aqui, cujo chefe é o Major Augusto, que se encontra aqui, para que aquelas pessoas aí, né, Ângelo, que tenham interesse em contratar mão de obra venezuelana, em fazer parte dessa estratégia de interiorização e se candidatar a ser um receptor de uma família venezuelana, saibam que, além de estar contribuindo para um case de sucesso no mundo em termos de ajuda humanitária, estará colaborando aqui conosco, a minha pessoa e as pessoas que trabalham aqui, que tocam esse trabalho muito bonito de interiorizar e de dar um novo alento, né, para a vida dessas pessoas, podendo ser pessoas com ou sem deficiências, logicamente, a participarem desse processo aí e trabalhar particularmente aí no que eu acho que a região tem a oferecer, que é muito forte, que é a parte de hotelaria, né? A parte de turismo. Nós temos aqui, hoje eu moro num hotel aqui em Boa Vista, e metade dos funcionários desse hotel, com carteira assinada, tudo direitinho, são venezuelanos. Tem venezuelanos na rouparia, tem venezuelano no restaurante, tem venezuelano na recepção, todos muito bem educados, todos a gente vê que trabalham com muita vibração, com muito entusiasmo, e extremamente cumpridores de horário, extremamente corteses, já perfeitamente adaptados ao idioma. Então, é isso. Eu acho que era isso aí que eu tinha para falar sobre a Operação Acolhida. Me coloco à disposição para perguntas e o que vocês quiserem. Acho que eu falei demais, mas me deram a oportunidade, né? E essa Operação Acolhida, como eu disse no início, é uma ilustre desconhecida. Eu espero que eu tenha, então, concluindo minhas palavras, conseguido realizar a apresentação do que é a Operação Acolhida a todos os senhores e senhoras. Boa noite. Bacana, bacana. Vamos a todos que estão perguntando, por favor. Thomas, pode falar. Perdão, eu não escutei porque deu um problema no áudio aí. Você e o Ângelo queiram fazer perguntas, né? Tanto ao Coronel quanto ao Diogo, né, na questão da interiorização, porque das oportunidades a gente tem, claro, poderia também de minha parte, apesar que eu sou interlocutor, né, mas como interlocutor, eu não me deixo, eu me permito a falar também, né, porque eu acho que o Brasil, ele cansa de perder oportunidades, né, nós somos especialistas em perder grandes oportunidades. Então, quando nós temos um destino X, e você tem oportunidades de trazer outras culturas, outros conhecimentos que vão incorporar novos valores
não só ao seu destino, mas ao seu negócio, ao seu país, à sua formação. Nós começamos pelo caráter humanitário. Humanitário mas é um grande negócio. É um grande negócio. E nós começamos a pegar exemplos no mundo todo. Você pega os Estados Unidos, quando todo mundo entrava, o quê? Por Nova York. Né? Passava pela Estátua da Liberdade. Só que de Nova York, eles começavam a ir para o país todo. E eu me lembro de uma história da indústria do cinema. Que são imigrantes que foram para a Califórnia e ajudaram a construir, né, os irmãos Bros, né, os irmãos Warner, né, a indústria do cinema, a bilionária indústria do cinema. Mas todos poderíamos falar até amanhã. Né? Então, assim, até eu digo como Búzios é um destino. Convention Visitors Bureau pode falar melhor. Mas poderíamos ser outros formatos de destino, diante de outras tecnologias. É comum a gente comprar máquina, importar máquina, para estruturar novos conceitos, novas linhas de produção. Mas você tem a oportunidade da maior máquina do mundo, que é o ser humano. É ainda quem mais transforma. Sem dúvida. Quem mais transforma. E a gente tem possibilidades de incorporar. Mas aí eu deixaria para você e para o Ângelo, por gentileza. Sem dúvida. Zé Carlos, eu fico até emocionado com o que colocou o coronel, porque dá para sentir a paixão pela atividade, né? A paixão que ele tem, a dedicação e o conhecimento, evidentemente, né? Desse projeto, né? Que ele está trabalhando. E nós aqui nos últimos anos também tivemos muito essa sensação, né? Acredito que assim, nos últimos 20, talvez 25 anos, nós tivemos muito essa percepção de estrangeiros, como você, Zé Carlos, falou agora, da situação da gente perder muitas oportunidades. Tem um conhecido nosso, né, Ângelo, que sempre afirmou que nós aqui não perdemos oportunidade de perder oportunidades. E isso, infelizmente, é uma grande verdade, não é? Então, nós tivemos grandes oportunidades nos últimos 10, 15 anos e praticamente perdemos todas, não é? Ou assim, trabalhamos mal as possibilidades, as oportunidades que surgiram. Dentro dessas oportunidades, eu vejo que uma que foi muito importante e até hoje vem sendo desperdiçada é a questão do Mercosul. Não é? A questão do Mercosul é uma integração de vários países, uma facilitação de trabalho e de permanência de estrangeiros, tanto de brasileiros no exterior como dessas pessoas do exterior aqui. Não é? E a gente tem dificuldades até de compreensão por parte da população dessa legislação, o que é uma coisa muito complexa, né? Porque muitas vezes um empregador aqui no Brasil dá oportunidade a um estrangeiro pelo motivo que seja, né? Porque é mais competente, pela simpatia, pela oportunidade daquele momento, não importa, né? E a legislação permite, né? Mas aí, muitas vezes, os brasileiros começam a criticar, poxa, deu oportunidade para o estrangeiro e não deu para o local e tal, então começa a existir essa dificuldade. Então, é muito importante que seja trabalhado muito bem essa divulgação da importância da integração dos vários países, porque as fronteiras elas estão nos mapas, né? Aliás, elas mudam também, né? De tempos em tempos, as fronteiras mudam e tal, é um pouco complexo. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque a nossa cultura, ela, de toda a América do Sul, América Latina, ela é praticamente toda ela misturada. Falamos um pouco idioma diferente, sim, mas somos muito irmãos, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso para não cometer equívocos, né? E para a gente divulgar para que não ocorram excessos de cobrança às pessoas que dão oportunidades, né? E eu vejo que isso muitas vezes acontece. Ângelo, quer complementar? O tema é muito amplo, né? Como o Thomas bem falou, é complexo.
a gente pode entrar, usar um pouquinho isso, mas o fantástico deste debate é que todos nós estamos ressaltando a importância dessa integração. Se você viaja para a Argentina, para o Uruguai, para Chile, até para o Paraguai, todos os garçons, garçonetes, não são da terra, são de fora. Então, quando você vem para o Brasil, o garçom que entra na pousada, também não é de aqui, tem muita gente de fora. Acho que essa integração deveria ser uma equilibrada, porque senão depois acaba que perde o balanço, né? Não, porque temos mais funcionários estrangeiros que os brasileiros, então o brasileiro fica sentido. Então, porque às vezes até tem, em alguns lugares, alguns planos de incentivo para dar algum tipo de trabalho, e esses planos de incentivo podem acabar confundindo qual é a verdade do trabalho a um estrangeiro, né? Eu acho que a essência desse trabalho tem a ver com integração, tá? Que é o que nós estamos conversando hoje, e a importância da integração das culturas, tá? Então, eu acho fantástico esse trabalho. O Coronel Valério não conhecia, também nosso colega aqui que está participando do painel. E como diz Thomas, né, é importante que os empresários que já estamos mais estabelecidos podamos ter informação desses planos, dessas secretarias, de como funcionam esses escritórios, tá? Até para ajuda, porque às vezes os mesmos funcionários venezuelano, argentino, não sei, passa um problema no lugar e nós queremos ajudá-lo e não sabemos como. Às vezes, nosso próprio funcionário, eu tive nas minhas empresas, faleceu no Brasil, tem que avisar para o estrangeiro, um deles está aqui, está sozinho, e nós vemos que já tem uma doença persistente e precisamos um pouco de informação de como tratar a pessoa. Então, realmente, o cuidado que vocês tomam é fantástico. Nós estamos acompanhando isso. É muito importante informar o empresariado para que o empresariado também possa acompanhá-los. E é importante também, neste momento tão sensível, né? Até conversamos desse ponto aquele dia, acho que foi no início do fórum. Esse é um momento muito difícil, né? Onde o desemprego está muito grande, em todas partes, não é só no Brasil. Então, é muito sensível falar que o estrangeiro pode vir e procurar serviço e fica na frente do brasileiro. São momentos em que hoje nós temos que privilegiar, lamentavelmente, o nacional, né? O brasileiro, e o estrangeiro vai ter sua oportunidade sim, mas infelizmente nós não podemos hoje vir adequar a crise que acontece no nosso país, empregos, né? Hoje o país está com 50% da sua população com problemas de alimentação. E o estrangeiro entra nesse ranking, né? nessa pesquisa, com muito mais problemas, né? Porque uma das coisas que nós usamos, a diferença, acho que foi o nosso colega que falou, vendedor, o estrangeiro está obligado. Quando você está na tua terra e você tem um problema, sempre tem alguém em que você pode se apoiar e pedir um litro de leite, uma ajuda. Tem a quem pedir nada. O sangue do migrante, de saber que não pode errar, que não tem a quem pedir uma colaboração, faz com que ele saia essa agressividade. Entendeu? Então, os assuntos são muitos, os temas são muitos. Pode falar, José Carlos, você falou. Não, eu estava dando um pouquinho de delay no seu som, deu até para pegar a sua mensagem, mas estava dando um pouquinho de delay.
Eu Tá vou bom, até... então, José Carlos, eu posso deixo aproveitar também o o gancho? microfone para o... Tá, eu vou pedir então para o Diogo, pedindo licença. Diogo, como o Caritas pode contribuir, né, para a região, né, as ofertas, como se dá, né, o trabalho de vocês diante do que é uma necessidade, né, talvez, vamos falar como necessidade. Não estamos falando só pelo caráter humanitário, nós estamos falando de uma mão de obra qualificada, de alguém que possa, né, dar, vamos dizer, tranquilidade ao empregador, no sentido de investir naquele funcionário e sabe que vai ser um investimento que ele vai poder contar médio e longo prazo, não por um verão. Claro. Mas como o Caritas pode contribuir nesse sentido? O que vocês têm, o que vocês têm feito, os exemplos que você pode me dar agora? Bom, com muita alegria que eu compartilho com vocês que a OIM ela tem um projeto chamado Oportunidades, que é um projeto de integração econômica de imigrantes venezuelanos e também de imigrantes de países vizinhos do Brasil que vivem aqui em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente trabalha dentro desse projeto Oportunidades, né? A gente trabalha junto a organizações da sociedade civil, junto ao setor privado e junto ao setor público para ter uma abordagem holística, né? Então, junto ao setor público, a gente está trabalhando com o fortalecimento de capacidades, por exemplo, de municípios para que possam também estar preparados para atender essa população. Então, se tiver interesse, por exemplo, do município de Búzios, nós podemos dar capacitações a respeito de proteção socioassistencial a migrantes, para a rede SUS do município, a saúde do migrante para a rede de atenção à saúde também. Nós temos diversas capacitações, tanto online, como a gente pode também ter uma presença também no município, falando com gestores municipais, ou quem está na ponta atendendo também. Então, enfim, em suma, para que essa cidade também esteja preparada para atender essas pessoas quando elas forem procurar também os serviços. Com o setor privado, nós trabalhamos também fazendo essa ponte entre as empresas e, o migrante mesmo, um banco de talentos migrantes, assim como a Operação Acolhida faz em Roraima, nós também fazemos na ponta, nos estados. Então, nós temos acesso a diversos perfis profissionais de imigrantes que, de repente, são de interesse das empresas, e quando a empresa tem um interesse em absorver essa mão de obra, nós fazemos essa ponte para que elas cheguem, né? Porque muitas vezes eles têm o interesse, mas não sabem como chegar até essas pessoas. O Coronel falou aqui que são pessoas que trabalham com muita motivação, porque recebem uma oportunidade, como a Henri estava falando, é muito difícil, né? Principalmente no momento de crise econômica, de parar para também estender a mão para essas pessoas. Mas o José Carlos já falou também que é uma questão de interesse das próprias empresas, porque eles não são só mais motivados, mas eles também têm uma rotatividade, a rotatividade dessa população no trabalho é muito mais baixa, então eles ficam mais tempo no emprego, eles faltam menos. Eu estava ouvindo também anteriormente ao painel sobre PCDs, então acaba sendo muito parecido também com a gratidão que as pessoas têm pela oportunidade. Então, acaba que é um jogo que todo mundo ganha. O próprio brasileiro, no final das contas, porque com profissionais muito competentes, que falam diversas línguas, o negócio tende a crescer, junto à economia cresce, daqui a pouco esse negócio também está contratando brasileiros. Então, se a gente for esperar para que todos os brasileiros estejam empregados, para começar a empregar a população migrante, nunca vai acontecer, né? E também, se a gente for tirar todos os migrantes do país e trazer todos os brasileiros que estão lá fora, vai ser muito pede, vai ter que criar mais vagas de emprego ainda, porque tem mais brasileiro lá fora do que imigrante aqui dentro. Então, assim, é uma lógica muito simples, integrar para que também dependam muito menos também do Estado, né? Possam ter autonomia, como eu falei, viver suas vidas, ninguém quer ficar pendurado em organização, em ONG ou agência da ONU.
O pessoal quer realmente refazer a vida, passou por uma situação muito, muito difícil na Venezuela, as histórias são tristíssimas. E eu estou falando aqui especificamente dos venezuelanos, porque hoje eles são o maior grupo nacional de imigrantes que existem no Brasil. São mais de 260 mil pessoas. Quando a fronteira estava aberta no norte do Brasil, era uma média de 500 pessoas entrando. Então, nós estamos falando realmente de uma crise humanitária, mas que que pode ter consequências muito positivas se o Brasil souber lidar. E quando eu falo Brasil, eu falo todo mundo, né? O Exército já está fazendo a sua parte, um trabalho muito bonito em Roraima, mas também todo o empresariado. E a gente tem exemplos muito, muito bacanas. O feedback de empresas parceiras é muito positivo, porque é isso, como eu falei, o retorno que essas pessoas dão para os negócios é altamente significativo. Então, assim, queria deixar à disposição também a OIM com o Projeto Oportunidades para apoiar. A gente pode, inclusive, capacitar RH de empresa para saber como que funciona a contratação. Ele é muito mais simples do que pode parecer, né? A documentação, as pessoas estão todas documentadas. Lembrando que todos os migrantes têm os mesmos direitos dos brasileiros no Brasil, tá? Isso é garantido pela Constituição. Então, vai acessar o sistema público de saúde, vai acessar o sistema público de educação ou vai procurar um trabalho, são os mesmos direitos, tá? Então, a documentação, ela vai diferenciar um pouquinho no que diz respeito à identificação civil. Logicamente, eles não vão ter um RG, mas tem CPF, tem carteira de trabalho e estão completamente aptos para trabalhar e contribuir para a economia do Brasil. Depois eu vou ver se eu consigo deixar também um e-mail para quem quiser entrar em contato, mas já me coloco à disposição também do Angel e do Thomas, se depois quiserem ter uma conversa mais completa aí, para a gente poder saber como é que a gente pode apoiar. Eu sei que eu estava vendo os números, eu sei que algumas poucas pessoas foram interiorizadas lá de Roraima para Búzios, se eu não me engano, foram 8, mas eu sei que tem muito mais pessoas vivendo, porque isso é o que os registros têm, né? Também as pessoas depois vão chegando por conta própria, a região é belíssima também, e acaba que oferece uma qualidade de vida até maior do que a gente tem na capital hoje. Então, Araruama, Búzios, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, foram todos municípios que já receberam migrantes por interiorização, e nós temos o desejo de que esses venezuelanos participem dessa retomada que a gente vai ver com certeza do turismo na região, principalmente em Búzios. São pessoas que têm um perfil incrível. O setor de turismo ele é perfeito para essas pessoas. Acho que o Angel não vai me deixar mentir aqui, é um bom exemplo, sabe do que eu estou falando. E essas pessoas então encaixam perfeitamente nessas oportunidades, fazer a cidade de Búzios crescer nesse pós-pandemia. Eu acho que passa muito também por essa mão de obra que chega muito motivada e podendo contribuir. É isso. Você falou uma coisa, Diogo, que eu achei interessante, das pessoas que já estão aqui, que vêm por conta própria, mas é diferente da interiorização, que vem pelo Caritas, pela IOM, que venha pela Operação Acolhida, que tem todo um acompanhamento. É mais uma segurança para o empresário, é mais uma garantia de um acompanhamento, né, de algo que vai ser realmente a médio e longo prazo. E que acaba não ficando tão igual, né, as pessoas que, de repente, estão em outras, não só aqui, mas em qualquer parte, mas não tão ligadas a uma continuidade, talvez, do trabalho, porque vem com a responsabilidade de ter sido interiorizado por toda uma grande estrutura. Sim, eu vou deixar o Coronel falar, mas só para complementar que nós trabalhamos também com a Operação Acolhida na interiorização por vaga de trabalho sinalizada. Então, se nós tivermos atores do setor privado interessados em fazer diretamente uma seleção de pessoas em Roraima para chegarem diretamente com o apoio da operação até Búzios, já com a vaga de emprego sinalizada, a gente dá todo o apoio. Também, por outro lado, se quiser, pessoas que já estejam na região, a gente pode dar esse apoio. E ainda um terceiro tipo seria pessoas que estão na capital do Rio de Janeiro. Conheço muitas pessoas, né, nós temos acesso a currículos de pessoas que já trabalharam
no setor hoteleiro, no Rio de Janeiro, mas também perderam o trabalho por causa da pandemia. E se tiver interesse em contratar essa mão de obra que já tem até uma qualificação para que eles se mudem para Búzios ou para outras cidades da região dos lagos, nós podemos dar o apoio financeiro para que essa pessoa consiga já fazer essa mudança. Então, a gente meio que adianta, digamos, um primeiro salário para ela ter condições financeiras de fazer. E garantir que a gente vai estar sempre apoiando esse empresariado para tudo que acontecer, né? Se tiver alguma situação de documentação, alguma situação social, a gente vai também, junto com o poder público, poder apoiar e para ter toda essa garantia. Então, eu passo ao coronel para ele dar as informações. Até pedir uma licença, coronel. Parece que o Ângelo queria falar primeiro. O Ângelo tinha pedido a palavra, né, Ângelo? É isso mesmo? Por favor, Ângelo. Só queria fazer uma pergunta. Existe algum tipo de incentivo para as empresas entrarem neste tipo de projetos? Sim, as empresas podem entrar em contato diretamente conosco. Eu ia começar a falar sobre isso aí. A interiorização por vaga de emprego sinalizada é uma coisa muito segura, porque, primeiro, a operação acolhida ela não interioriza o beneficiário sem que ele esteja seguro do ponto de vista documental. Então, ele estará com carteira de trabalho, com a sua cédula nacional de imigração, na qual constará a sua situação perante a lei, se ele é um migrante, se ele optou por visto, por residência temporária no Brasil, ou se ele optou por refúgio, e isso tem uma força legal de identidade mesmo, de cédula de identidade para ele no Brasil. É a nossa lei de imigração e mais a Constituição assegura todos os direitos de um brasileiro a este imigrante. Ele vai com CPF e uma declaração de voluntariedade e declaração de termo de compromisso entre as partes, que é o termo de compromisso do empregador, que nós exigimos por uma questão de segurança dessa interiorização, de mantê-lo no emprego por pelo menos 3 meses. E nós temos no nosso banco de dados muitos venezuelanos. Eu estava aqui conversando com o Major Augusto, que é da nossa célula de vaga de emprego sinalizada, que trabalhou em hotel, a parte de hotelaria, que particularmente o que interessa aí para a região de Búzios, Cabo Frio, etc. Região dos Lagos, me permitam falar, tem gente que trabalhou em Isla Margarita, em hotéis 5 estrelas, e hoje caminhou 500 quilômetros com mochila nas costas, com filho pelo braço e etc. É a situação que o país vizinho, infelizmente, chegou. E hoje está aqui, morando em abrigo, ou de casa alugada, ou, enfim, e esperando por uma oportunidade. Eu gostaria de colocar um aspecto aqui que foi levantado pelos colegas aí da live, sobre a ocupação, né, a perda de vagas de trabalho pelo brasileiro. Isso não é uma verdade. Tá? Isso aí já existem estudos, justamente conduzidos pelas agências da ONU, conduzidos pela sociedade civil, que provam que os fluxos migratórios hoje no mundo são muito intensos. Então, assim como tem venezuelano chegando e pedindo emprego, tem brasileiro indo embora do Brasil para trabalhar em outros locais. Né? E é importante que a gente realmente vista essa camisa de povo altruísta e de povo receptivo e tenhamos uma atitude mental favorável a integrar e a receber bem o migrante, porque nós somos um povo, como foi dito aí pelo Thomas, né? Somos um povo miscigenado. O Brasil é um povo que tem diversas nacionalidades hoje integradas ao país. E a verdade é que os grandes fluxos migratórios são uma realidade do século XXI. Com o mundo globalizado, aonde não está bom viver, a pessoa vai embora e vai procurar um bom lugar para viver. Isso é uma realidade hoje que nós, enquanto Estado brasileiro, e alinhado com a iniciativa privada, alinhado com a sociedade civil, temos, sim, que debater, que buscar soluções que sejam boas para o Brasil como um todo, que tenham como reflexo lá na frente um desenvolvimento sustentável do nosso país. A gente fala muito de desenvolvimento sustentável, pensa em meio ambiente. Desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, econômico, emocional.
tudo, ele é muito mais amplo na minha concepção. Então, esse trabalho aí, essa parte de sinalizar emprego, empregar um migrante, não necessariamente venezuelano, qualquer que seja, que venha ao Brasil, que bate a nossa porta pedindo ajuda, eu acho que o Brasil só tem a ganhar com isso. Thomas, quer complementar antes da gente partir para o fechamento? Não. Antes, por gentileza, Coronel, eu pedi para você quiser passar alguma informação de contato sua, mesmo do Diogo também, a quem de vocês estarem num grupo, e entre vocês, o nosso negócio é intercalar os contatos. Quando montamos as lives já como conexão futura para onde a gente vai. Então, vocês já estão conectados entre vocês, mas se vocês quiserem transmitir algum contato de vocês para quem esteja nos assistindo, por gentileza. Até que vai ficar gravado, inclusive. O Diogo já postou aqui no chat, né? Já postou o contato aqui no chat. Não, eu queria parabenizar aqui o Coronel pela clareza, né? Da exposição. Nós aqui em Búzios, nós temos mais de 40 nacionalidades, né? Que convivemos aqui, né? Nós temos cerca de 40 mil moradores e 40 nacionalidades convivendo harmonicamente aqui há algumas décadas. Então, acredito que nós sejamos, assim, um exemplo interessante até no Brasil, uma sociedade a ser estudada, né, pelas últimas 3, 4 décadas, assim, de desenvolvimento harmônico e integração que existiu aqui na nossa cidade, né? Realmente, são poucos lugares no mundo, e eu, assim, visitei vários países, vários locais, inclusive conheço Venezuela, Bolívia, Colômbia, né, América do Sul, praticamente todos os países. Não conheço México ainda, uma falha enorme, né? Sou apaixonado pelo Caribe, sou apaixonado pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, sou alemão, conheço tudo ali. Mas eu decidi viver aqui no Brasil, porque isso aqui é um espetáculo, né? É um espetáculo no sentido de um povo amável, de uma cultura que aceita, não é, as migrações, que aceita novas influências, né? Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa que você não encontra em todos os países, né? Você tem alguns países que têm uma limitação, que tem, assim, raízes muito fortes e que não aceitam novas influências ou que tem uma rejeição muito forte. E o Brasil, muito pelo contrário, né? O Brasil é um país que tem não só uma aceitação por estrangeiros, como uma aceitação por diferentes religiões. Então, é um país muito aberto, muito interessante, né? E uma sociedade a ser estudada, não é? Porque é uma harmonia que eu sempre me surpreendo, assim, convivendo e vendo, não é, as dificuldades enormes que a gente está enfrentando, não é? Que já enfrentamos outras, né? Se a gente olhar ali para os anos 90, né? Nós tivemos um plano Collor, por exemplo, que foi uma situação dramática, né? Onde houve um confisco, onde todos brasileiros, de repente, não tinham mais dinheiro, né? Ficou todo mundo nivelado por baixo, com dinheiro preso, né? Muitas pessoas que haviam vendido algum bem, alguma situação, e o país soube ressurgir, né? E grandiosamente. Então, realmente eu tenho uma admiração enorme e nunca avaliei a possibilidade de retornar para a Alemanha e, por isso, fico aqui tranquilinho, entendeu? Eu sei que aqui eu estou muito bem, não é? Na Alemanha é muito bom, mas é horrível, né? Aqui está muito bom e pretendo ficar por aqui. Thomas, vou pedir para todos os senhores encerrar rapidamente, dar uma boa noite e um agradecimento, claro, né, para os colegas. Antes de terminar, Zé, deixa eu falar uma coisa. Eu queria pedir que todos fizessem inscrição no nosso canal aqui do YouTube, e acompanhassem a nossa rede social, porque lá a gente vai estar colocando, vamos estar postando vários vídeos falando desse assunto, inclusive vídeos de declarações, né, de depoimentos
de estrangeiros que moram aqui, que vão estar contando exatamente isso que o Thomas está falando, essa experiência que eles passaram aqui em Búzios. Porque, como o Thomas disse no início, e o Ângelo também, Búzios é uma cidade onde realmente recolhe essas pessoas. É um case de sucesso. Eu acho que a importância de Búzios nessa live foi realmente passar isso e essa experiência para outras cidades que possam entrar nesse processo de interiorização. Então, eu queria pedir a vocês para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A verdade, a gente tem declarações muito bacanas aqui de vários empresários que a gente acabou não conseguindo colocar nesse momento para dar a fala a todos os senhores, mas estão na nossa rede social. Então, rapidamente vou pedir aos senhores, né, que se despeçam, e inclusive o Ângelo, por último, Ângelo, que se nos permitir, nós guardamos, entendeu? Aquele vídeo seu bacana do Convention Bureau para nós encerrarmos depois com o vídeo do Convention. Pode ser? Então, Coronel, por gentileza. Agradeço imensamente aí o debate e o diálogo, foi um prazer enorme. Me despeço aqui pedindo aos amigos que divulguem o nosso trabalho, que, se possível, esse bate-papo possa resultar em alguma vaga de emprego para um venezuelano, um irmão nosso, e não se trata apenas de um ato de ajuda humanitária, mas um ato de amor, poder receber pessoas que acreditem, perderam tudo que tinham e encontram-se hoje em situação de extrema vulnerabilidade. Que Deus abençoe a todos vocês nos seus propósitos. Obrigado por terem dedicado aí parcela do tempo de vocês para me ouvir enfim, para fazermos esse salutar debate e essa troca de ideias que foi muito boa, tá? Muito obrigado. Diogo. Agradecer mais uma vez também o convite para a participação aqui, um ótimo debate, colocar a OIM à disposição tanto do município de Búzios, também do empresariado de Búzios, lembrando que, como o Coronel falou, é um grande ato humanitário, sim, realmente, acolher essas pessoas, mas a gente também ressalta o potencial, né? A gente não quer que o venezuelano seja contratado por uma empresa porque ele tem uma história triste. A gente quer que seja contratado, acima de tudo, porque ele tem potencial e ele para fazer também crescer o negócio do empresariado, né? Acho que isso é muito importante a gente falar. E, principalmente, se a gente quer que Búzios seja uma cidade ainda mais internacional, se a gente quer que Búzios seja uma cidade que vai receber o turista internacional que traz recursos para a cidade, se a gente quer que essa cidade receba esse turista bem, primeiro a cidade tem que receber o morador migrante internacional bem, né? Acho que é o primeiro passo. E aí, a partir disso, a gente com certeza vai ter uma cidade muito mais internacional, acolhedora, mais do que já é hoje. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento. Espero que daqui saiam muitos frutos também para a integração econômica dessa população. Olha, perfeita. A colocação, acredito que tenha sido perfeita. A cidade só é boa, né, se for boa para o morador. E independente aqui de raça, de credo, de nacionalidade, ela tem que ser boa para o morador. Então, se ela for boa para o morador, aí ela poderá ser boa para novos migrantes e para os turistas também, né? Que aqui a nossa principal atividade é o turismo, né? Se a população local não estiver satisfeita, o turista não estará e o migrante tampouco, né? Então, obviamente, a gente precisa trabalhar sempre nesse sentido, né? Isso aqui é uma clareza que eu tenho, assim, há muitos anos e a gente trabalha nesse sentido e eu acredito que esse fórum, inclusive, contribui muito nesse sentido. Parabéns, Zé Carlos, Luciana, parabéns, Coronel, Diogo, Ângelo e todos que nos acompanharam aí. Ângelo. Então, é fantástico, são essas reuniões que a gente gostaria que continuassem, né? E que nós sentemos a tomar um café e que podamos continuar conversando, porque os temas são muito amplos. E cada vez que nós vamos entrando em cada um deles, vão aparecendo outros arestes, né? Que a gente gostaria de discutir.
mas o mais importante foi um pouco o que o Tomás falou. A cidade está de braços abertos, os empresários muito capacitados para receber os trabalhadores de outros países. Todos nós sabemos o que isso é RNE, o que é um protocolo de permanência provisória. Todos nós sabemos como orientar um migrante para explicar quais são os primeiros passos que ele tem que dar na hora de procurar sua documentação e estar legalizado para poder participar do mercado de trabalho. Então, vocês estão numa cidade que já passou por alguns exames, né? Então, realmente, este contato é muito interessante, até para continuar capacitando nós e ver de que forma podemos estar mais dentro desse projeto. E realmente esperemos que esse fórum possa continuar crescendo na cidade de Búzios para que ela seja anfitrião do próximo fórum presencial, né? Zé Carlos, a gente não se conhecia, mas acho fantástica o teu trabalho. Luciana, a gente se conhece há muito tempo e você foi uma parceira, uma parceira ótima para fazer isso acontecer. O painel de primeira linha, Diogo, o Coronel Valério, o Thomas, tudo de bom. Muito obrigado por Convention Bureau, sempre de braços abertos também. Bom, em nome dele, da Luciana e de todas as pessoas que fazem o fórum, nós queremos agradecer a presença dos senhores. A nossa intenção é passar pelo destino e realmente deixar o legado. Acho que o legado está deixado no contato entre os senhores. Independentemente disso, a gente chega, mas não sai. A nossa ideia é chegar, fazer a cabeça de ponto e ficar, certo, Coronel? E, nesse sentido, a ideia é nós a partir daqui, que essa é a primeira gotinha, né? Montarmos amanhã um evento maior para todos os empresários, para tirar as dúvidas, muito mais específico, muito mais orientativo, muito mais detalhado, e a partir de informações como o Coronel trouxe, como o Diogo trouxe, e outras tantas perguntas, outros tantos questionamentos, a gente possa avançar nisso. Porque não tem outra história. Empresas e destinos mais diversos, com melhor qualidade, vão desenvolver mercados e consumidores mais diversos e vão fazer a diferença. Porque a vacina virá, vem tendo a vacina. Por favor, todos vacinem e esperamos rapidamente o Brasil retomar a sua condição natural, como todo mundo, e presencialmente, o ano que vem, esse fórum realmente será muito maior. Mas, neste momento, é o primeiro momento e é a primeira colocação que fazemos de aproximação. Agora, no ano que vem, tudo aberto, esperamos que tudo aberto, todo mundo vacinado e com segurança, quem se preparar agora vai sair na frente. Porque se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se vai ter muita pessoa transitando, pouca pessoa gastando, muito gastando, os vestidos preparados ganharão. E precisarão de pessoas qualificadas e, principalmente, com vontade de trabalhar. Com vontade de trabalhar. O que faz diferença é pessoas que querem trabalhar. Por isso que falamos que o nosso fórum, ele não é social. Ele começa pelo capitalismo. E pela força do capitalismo do crescimento, ele acaba sendo social porque ele busca incluir mulher, negro, PCD, LGBT, jovens 50 a mais, migrantes, refugiados, povos indígenas e todas as outras formas que a gente não conhece. Através da cultura, né? Através da cultura. Obrigado a todos e vou fechar com um vídeo do Convention Bureau que dá as boas-vindas sempre a todos, não todos, não hoje. Boa noite a todos. Um abração a todos, muito obrigado, viu? Boa noite. Pode rodar o vídeo. Viajando para destinos nacionais, você ajuda no desenvolvimento da economia local e gera renda e emprego em diversos segmentos do setor. Valorize seus melhores momentos. Visite nosso destino e priorize pela compra direta no hotel. Ou escolha canais nacionais, evitando comissionamentos pagos ao exterior. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Valorize o meu, valorize o seu, valorize o nosso. Seja autor dessa nova história. Búzios te espera.